Isso, fez a intermediação. E a gente tem mais uma entrevista nessa mesma toada também com outro líder do Senado, o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição e é filiado ao PL do Rio Grande do Norte. E, como sempre, muito gentil de se dirigir até o estúdio da CNN em Brasília. Vá lá que é perto, é fácil, né? A logística, bem diferente daqui de São Paulo, que dá mais trabalho. Mas, senador, sempre um prazer recebê-lo aqui, assim como todos os políticos que nós entrevistamos. Quero ouvi-lo e começando a avaliação que o senhor faz desta semana como um todo. Esta votação histórica lá da indicação de Jorge Messias, que foi rejeitada, e o projeto de lei da dosimetria, que, como esperado, foi derrubado pelo Congresso Nacional. Isso é revelador só de uma falta de articulação do governo ou de que a visão majoritária do Congresso Nacional é de que o governo não só não tem favoritismo, como não tem condições de reverter o que está se desenhando pelas pesquisas e um encaminhamento da oposição, sim, estar com favoritismo neste momento? Bom, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora. Matheus está aqui conosco aqui no estúdio. Olha, essa semana para nós foi muito importante, né, e vitoriosa, né? Como você ressaltou bem, ontem houve a rejeição da indicação do presidente Lula em relação ao Messias e hoje o veto foi derrubado no que tange a dosimetria. E o veto foi derrubado, inclusive, tendo-se o cuidado de se evitar, né, que as questões que tratam da progressão de pena, que já foram levadas em consideração por ocasião da votação da lei antifacção, fossem contaminadas, né, para não voltar ao status quo anterior. Então, para nós da oposição, eu acho que para boa parte da sociedade brasileira, hoje essa semana é uma semana para se lavar a alma, literalmente. O Senado ele deu um recado à sociedade como um todo, né, de que é um poder tempestivo e importante, que cumpre o seu papel, e eu espero que não seja uma exceção, que daqui por diante ações como essa sejam uma prática, né, que de fato nós tenhamos a condição de exercermos o que a Constituição nos outorga, né, de sermos um dos poderes, junto com a Câmara dos Deputados, de sermos moderadores, de sermos uma peça importante nesse sistema de pesos e contrapesos, né, que faz com que a democracia liberal funcione no Brasil. Muito boa tarde, líder. Gostaria então de agradecer o senhor pela entrevista e te perguntar o seguinte: há conselheiros do presidente Lula dizendo, olha, acho que o senhor deveria indicar outro nome para o Supremo Tribunal Federal. Ao passo que pessoas próximas ao Alcolumbre dizem que ele só pautaria depois da eleição. Seja lá qual for a decisão, né? Mas se Lula decidir indicar alguém e, eventualmente, Alcolumbre passar, pautar, o senhor acha que vocês derrubam de novo um novo nome ou depende? E eu estou dizendo assim, se não for Rodrigo Pacheco. Bom, Débora, primeiro a Constituição assegura ao presidente da República a capacidade ou a condição de forma discricionária, indicar alguém, homem ou mulher, para que possa exercer o cargo de acordo com o que determina aquele regramento notório saber, idade acima de, acho que 35 anos, não é isso? Enfim, tem aqueles dispositivos que a legislação preceitua. A nossa preocupação agora não é com a pessoa, é com o fato de que nós estamos entrando no mês de maio. No mês de julho nós teremos um recesso, daqui a pouco mais de 60 dias. Há um rito a ser obedecido por ocasião, né, da tramitação desse processo dentro do Senado da República, né, a indicação do presidente, essa indicação, na hora em que ela é divulgada e formalizada, esse indicado faz um périplo dentro do Senado, né, busca estabelecer relacionamentos, dizer de que forma vai se comportar caso exerça de fato esse cargo, né. Depois há que se marcar uma nova sabatina. A sabatina, ela é uma sabatina que precederá a ida ao plenário. Então tem todo um processo aí num espaço de tempo muito curto. Dado essa crise que as instituições estão passando, em especial a questão do judiciário, as pesquisas estão mostrando que há uma
há uma insatisfação com a maneira como alguns membros do Judiciário vêm se comportando, e eu falo do Supremo Tribunal Federal, seria de bom tom, né, seria razoável, né, que a indicação, a próxima indicação, se desse logo após o resultado das eleições de outubro. Nós conversamos com o presidente Davi hoje, inclusive por ocasião da votação da dosimetria, eu fiz essa fala no microfone, né, pedi para que ele ponderasse a respeito dessa ação. Agora, nós da oposição só podemos nos debruçar sobre a situação de fato, né? Eu acredito que era interessante para a sociedade, era melhor para a democracia, para a própria qualidade de um futuro indicado, que essa indicação acontecesse após o processo eleitoral de outubro. Vamos trazer o Pedro Venceslau para participar dessa entrevista aqui de São Paulo, senador. Pedro. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Senador, eu queria que o senhor contasse para a gente se houve ou não houve, se houve, como aconteceu esse acordo com Davi Alcolumbre para que a sessão conjunta do Congresso Nacional fosse com pauta única e retirasse a questão da CPMI do Banco Master. Houve um acerto ali para que o Banco Master ficasse fora e votasse apenas a dosimetria? Não, Pedro, não houve esse acerto. O que houve foi que 33 parlamentares, senadores, propuseram uma sessão congressual com uma pauta única, que de fato ocorreu. Nós temos, Pedro, centenas de brasileiros que estão presos nesse momento, e, na nossa opinião, de forma injusta, uma vez que foram presos sem o processo legal formal, né, regular, desculpe, foram presos sendo julgados na última instância, sendo pessoas sem foro, né, sem antecedentes criminais, sem um duplo grau de recurso que o próprio Pacto de São José da Costa Rica preceitua. Muitos deles não tiveram sequer individualização das suas culpas, e, na nossa opinião, o que ocorreu no Brasil foi uma supressão de um grupo político, né, da vida pública. Então, para nós era muito importante que, já que nós não pudemos votar a anistia, que essa dosimetria fosse colocada em tela. E, de fato, ocorreu hoje uma sessão congressual com um único item, né, que foi justamente a questão do término do processo que começou no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e depois houve o veto do presidente da República de uma forma, na minha opinião, absolutamente insensível, né? Aliás, nós não deveríamos nem estar discutindo isso, Pedro, porque se nós estivéssemos na presidência da República um estadista, alguém com a capacidade de liderança, né, de discernimento, né, essa página já teria sido virada, essas pessoas estariam anistiadas pelo próprio presidente, indultadas pelo próprio presidente da República, e nós não estaríamos discutindo esse assunto aqui hoje. Vou chamar Matheus Teixeira para mais uma pergunta. Senador, obrigado por falar conosco. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, a que o senhor acredita a derrota de Jorge Messias em relação ao perfil específico do advogado-geral da União? Acha que faltou algum requisito para que ele fosse aprovado pelo Senado, além da conjuntura política como um todo, claro, mas em relação a Messias especificamente, e emendando nessa, qual é o perfil que o senhor defende para a próxima escolha, caso Flávio Bolsonaro seja eleito? Como o senhor acha, quais são os requisitos que deve preencher um candidato ao Supremo Tribunal Federal em um eventual governo de Flávio Bolsonaro? Matheus, essa pergunta ela é muito importante porque as pessoas nos abordam dizendo, olha, o presidente Bolsonaro, por ocasião do período em que esteve como presidente da República, fez duas indicações. Uma foi o ministro Cássio, que na época era juiz, né, do Tribunal Regional Federal, e do então ministro André Mendonça, que era de carreira da AGU. E dizem até que há uma similaridade entre ambos, né, porque ambos são da AGU, tanto o André como o Messias. A diferença, e me parece absolutamente fundamental, é que o André conheceu o presidente Bolsonaro no exercício da atividade como ministro da Justiça, depois como ministro da Advocacia Geral da União. Ao contrário do Messias, que tinha uma longeva relação com o Partido dos Trabalhadores, né? É alguém que sempre que o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, né, o distinguiu com cargos importantes, com posições importantes. Quando ele deixou o governo, inclusive, ele foi trabalhar na liderança da oposição
no Senado da República, ao lado do atual líder do governo, que é o Jacques Wagner, né, teve uma relação com a própria Dilma Rousseff, então são situações completamente distintas, inclusive a forma como esses ministros têm se comportado. O André hoje é reconhecido como um magistrado que não dá entrevista, ou dá muito poucas entrevistas, fala nos autos do processo, é alguém discreto, moderado, né, e que tem o perfil que nós acreditamos que é ideal para quem é magistrado, né, alguém que tenta manter distância do embate político, ou que deve manter distância do embate político, que é o que preceitua Louman. Então, eu acho que esse estereótipo que o Messias tem contribuiu para que ele não fosse bem sucedido por ocasião da votação no plenário, aliado à conjuntura política, aliado à circunstância do momento. Mas o Messias em si não é contra ele que o parlamento se insurgiu. É bom deixar claro que o Messias, de fato, tem notório saber, alguém que mostrou muita desenvoltura por ocasião da sua sabatina, né? Uma pessoa que amealhou muitos apoios, mas, como eu coloquei anteriormente, na nossa opinião, era um quadro do PT. Né? E, além disso, e extremamente relevante, né, era importante que o Congresso Brasileiro, o Senado da República, nesse momento e nessa circunstância, pudesse se afirmar como um poder. Mostrar primeiro a alguns integrantes do STF, né, que têm desbordado das suas funções, que há um incômodo com a maneira como o parlamento está sendo tratado, notadamente na questão das suas prerrogativas. Eu falo da inviolabilidade do mandato parlamentar, de se legislar em relação a ações que foram objeto de apreciação no próprio parlamento, né, de se arvorar de prerrogativas que não são daquele poder. E também o grande derrotado aí, não tenha dúvida nenhuma, foi o presidente Lula, que mostrou uma desconexão não só com a sociedade, que ele já tem, mas também, né, com a condução política dentro do Senado. O Lula foi o grande derrotado, que mostra que ele de fato é mercadoria vencida, tanto na forma como governa, como na forma como articula. 132 anos depois, um presidente é desmoralizado, né, por uma recusa do Congresso Nacional em uma indicação. Se nós vivêssemos num regime parlamentarista, Matheus, guardado as devidas proporções, esse era uma espécie de voto de repúdio, de voto de desconfiança. Né? O governo literalmente perdeu a capacidade de manter uma condição adequada de relacionamento com o Congresso Nacional. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, cumprindo nosso compromisso aqui de equilíbrio entre os tempos dados à senadora Tereza Leitão e ao senhor, e com o compromisso que o senhor tem reunião ainda para fazer lá no Senado. Muito obrigado mais uma vez, Rogério Marinho. Até a próxima e um bom feriado desde já, senador. Para todos nós. Obrigada. Obrigada também, Pedro e Matheus.